Olá, que bom que você está por aqui hoje, porque eu tenho dois assuntos que eu tenho certeza que vão te interessar. Tenho certeza também que você já pensou neles várias vezes, ontem, hoje e vai pensar amanhã. Sucesso e criatividade. Como é que a gente une esses dois conceitos, que já são tão intimamente ligados? Será que eu consigo aproveitar alguma coisa dessas duas ideias, dessas duas habilidades para melhorar minha vida, seja profissional como pessoal? E aí, vamos conversar sobre isso? Então, você acordou hoje se sentindo particularmente criativo? Ou bem-sucedido? Criativa ou bem-sucedida? Enfim, você se acha uma pessoa criativa? Você se acha inventivo, tem boas ideias, inovador? Já parou para pensar nisso? Ou não? E bem-sucedido? Você também já parou para pensar nisso? Você já conseguiu tudo que você quer na sua vida? Ou está a caminho disso? Não? E pelo menos aquelas promessas de final de ano você conseguiu já cumprir alguma coisa? Alcançar alguma coisa? Bom, eu imagino quais sejam as respostas. Afinal de contas, em torno de 95% da população do mundo inteiro compartilha exatamente do padrão de pensamento que vocês compartilham agora, muito provavelmente. A grande maioria das pessoas no mundo não se sente criativa, ou pelo menos se sente medianamente criativa. E a percepção do sucesso também vai exatamente por esse mesmo caminho. Então, se isso talvez for uma boa notícia, você está acompanhado por um caminhão de gente que pensa exatamente da mesma forma que você. Agora, isso não significa que você esteja numa posição confortável. A boa notícia é que você pode definitivamente mudar para melhor. O meu objetivo com a criação do projeto Criativo Lucrativo é justamente o de compartilhar conhecimento que adquiri ao longo das últimas quase 3 décadas no mercado da criação, da criatividade, da economia criativa, da indústria criativa. Eu tenho certeza que, independente do que nós acreditamos, nós sempre temos a capacidade de melhorar, de nos aprimorar, seja pessoalmente ou profissionalmente. Semanalmente, eu vou liberar 2 vídeos. Um primeiro vídeo ensinando a fabricação de luminárias, que é uma das minhas especialidades, e um segundo vídeo em que a gente vai discutir sobre empreendedorismo, economia e indústria criativa, criatividade, aperfeiçoamento profissional e, claro, como promover o crescimento dos nossos negócios. Bom, vamos voltar a falar sobre o tema de hoje, que são a criatividade e o sucesso. Como é que esses conceitos se unem? Como é que eles trabalham juntos? Eu consigo ter um sem ter outro? Será que isso é possível? Primeiro vamos definir o que é criatividade e o que é sucesso. Embora todo mundo tenha uma ideia mais ou menos clara do que sejam tanto o sucesso como a criatividade, são daquelas perguntas que quando a gente pede para alguém definir para a gente, a pessoa fica meio travada sem saber exatamente que termos utilizar. Sucesso. O que é sucesso? Se você perguntar para 30 pessoas diferentes o que é sucesso, você vai ter 30 respostas diferentes com certeza. Porque embora você tenha uma definição clara do que seja sucesso, cada pessoa vai olhar o sucesso com o olho daquele momento. A percepção de sucesso ela varia muito de acordo com o nível cultural, social e inclusive de acordo com o momento de vida de cada pessoa. Se você perguntar para uma pessoa que está com grande dificuldade financeira, cheia de dívida, o que é sucesso para ela, provavelmente ela vai te dizer que sucesso é uma conta bancária recheada. Agora, se você perguntar para uma outra pessoa que de repente tem dificuldades de relacionamento com pai, filho, irmão, marido, mulher, o que é sucesso, ela provavelmente vai te dizer que sucesso é ter uma vida familiar harmoniosa. Então vamos definir o sucesso de uma maneira bem simples e bem objetiva. Para nós, aqui, sucesso significa conseguir o que você deseja. E aí, não interessa muito o que você deseja. Se é dinheiro, fama, um bom casamento, uma família feliz, um carro, enfim, isso não faz muita diferença para o conceito. Sucesso é conseguir o que você deseja, independente do que você deseja. E criatividade? Criatividade você já tem alguns conceitos um pouco mais amplos. Embora você vai encontrar, por exemplo, se você procurar num dicionário ou na internet o que é criatividade, você vai encontrar aquelas definições clássicas como a capacidade de ser criativo, a capacidade de ser inventivo, de solucionar problemas, enfim, todas essas definições são corretas, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ser um pouquinho mais específicos. O que é criatividade para a gente aqui? Criatividade é a capacidade de se gerar ideias aplicáveis
e com valor. Basicamente, isso significa inovar. Por que eu estou sendo mais específico? Porque ideias todo mundo tem o tempo todo. E uma das coisas que sempre atribuem à pessoa criativa é a capacidade da pessoa ter ideias. Ah, aquela pessoa tem grandes ideias. Bom, o que eu posso dizer sobre ideias? Ideias todo mundo tem o dia inteiro, todos os dias, todos os anos. O mundo está repleto de ideias. Muitas delas medíocres e muitas delas geniais. Só que a ideia, ela precisa de duas coisas para ser de fato algo valoroso. Primeiro, ela precisa ter capacidade de implementação. Não adianta nada você ter uma ideia que ela seja inviável. Uma pessoa, por exemplo, pode inventar um pneu quadrado. É uma grande ideia, talvez para uma exposição de arte, mas na vida prática ele não vai servir de nada. Então isso daí não tem nada de criativo para a praticidade do dia a dia, não tem nada de inovador. A ideia ela precisa ser aplicável, precisa ser aplicada e precisa ter valor para ser de fato criativa. Então, para a gente, aqui, criatividade é a ideia com valor. E é muito importante tanto a gente entender que a ideia como sucesso, eles precisam de ação. Você precisa aplicar todos os seus planos que você tem voltados para essas duas áreas. Senão, mais uma vez, você vai ficar no vácuo. Você vai ter, mais uma vez, uma grande ideia sem valor. Bom, vamos voltar um pouquinho ao que eu falei no início desse vídeo, sobre a percepção que as pessoas têm a respeito da sua criatividade. De fato, quando a maioria das pessoas se sente pouco criativa, isso não está de todo errado. Uma série de estudos sugerem que os adultos gradativamente se tornam menos criativos com o passar do tempo. Essa curva descendente, ela começa no final da infância, início da adolescência e se acentuando na idade adulta. E existe um certo consenso sobre isso. Ao mesmo tempo, esse consenso sugere que uma das razões para isso é justamente a quantidade de limitações que nós nos impomos no dia a dia. Que a queda no uso das nossas habilidades criativas está ligado ao fato de nós nos inibirmos ao longo da nossa vida, criando cada vez mais regras que não existem, criando limitações sociais que nos impedem de ter total liberdade criativa. Se você pedir para uma criança criar qualquer coisa, ela não vai pensar duas vezes. Ela vai criar na hora, sem pensar se aquilo dali faz algum sentido, alguma lógica dentro do mundo físico que a gente vive. A lógica, ela vai cada vez mais contaminando o processo criativo. Não que a lógica seja alguma coisa ruim, claro que não. Mas nesse caso, ela apresenta um papel negativo, que é exatamente quanto mais a gente vai se desenvolvendo, vai percebendo o mundo, a gente vai criando as caixas, né? Para utilizar esse conceito que todo mundo fala muito hoje em dia, de pensar fora da caixa. Para você pensar fora da caixa, você significa que você tem que estar dentro de alguma caixa. Então, na realidade, nós vamos criando essas caixas ao longo da nossa vida, caixas para a vida da gente. A caixa que você usa dentro de casa, a caixa que você usa no trabalho, a caixa que você usa nas suas relações sociais com seus amigos, enfim. Nós vivemos compartimentados e em cada um desses compartimentos nós criamos regras que definem como a gente deve se comportar, como a gente deve pensar. A criatividade ela acaba sendo inibida justamente porque a memória da gente, assim como a criatividade, ela trabalha basicamente por associação. E a partir do momento que você tem uma dificuldade de associar a ideias que ficam em caixas diferentes, em compartimentos diferentes, elas estão compartimentadas, você não consegue acessar essas ideias de maneira livre, você cada vez mais fica centrado dentro daquele seu micro-universo. Então é muito comum, às vezes, você ver situações que você consegue resolver em casa e situações similares que no trabalho você tem dificuldade de resolver, justamente porque os padrões de comportamento que você tem no trabalho, os padrões de raciocínio que você tem no trabalho, tendem a ser diferentes do que você tem em casa. Isso é bastante comum. E existem diversas maneiras e diversas práticas que a gente pode adotar para contornar isso. E a gente vai ver isso ao longo das próximas conversas. Por que eu quis começar justamente falando sobre sucesso e criatividade aqui? Porque são temas que são importantes para praticamente todo mundo. Todo mundo valoriza muito. E quando eu falei no início que você provavelmente já pensou nesses dois temas ontem, hoje e vai pensar amanhã, significa que de fato todos nós o dia inteiro pensamos tanto no sucesso como na criatividade. Talvez seja mais fácil para a maioria das pessoas imaginar
aonde está o sucesso que a gente pensou, porque a gente pensa o dia inteiro em como melhorar de vida, a maioria das pessoas pelo menos, né? Como melhorar de vida, como arrumar um melhor emprego, um melhor salário, enfim, como conquistar alguma coisa. Então a percepção do sucesso, de ter pensado no sucesso, de estar pensando no sucesso é muito mais claro do que o fato de você pensar em criatividade. Mas você pensa em criatividade ainda que intuitivamente, porque todo dia você tem que solucionar algum tipo de problema. E quem vai te ajudar vai ser justamente seu pensamento criativo, que talvez você até menospreze, não imaginando que ele está lá pronto para te ajudar. Então é muito importante a gente, além de conceituar tanto sucesso como criatividade, a gente entender que a criatividade é uma habilidade inata do ser humano. Isso é muito importante, porque grande parte das pessoas tende a atribuir a criatividade a um dom, a um presente da natureza. Isso é um dos grandes mitos que existem. Assim como existe um outro grande mito, talvez não seja nem um mito, mas seja um hábito de pensamento, de associar a criatividade às atividades artísticas. Claro, os artistas e criadores de modo geral, aí ampliando aí esse prisma para arquitetos, designers, artistas plásticos, artesãos, fotógrafos, enfim, todo mundo que trabalha com a matéria artística de fato usa a criatividade como um ativo muito importante. Agora, isso não significa que outras pessoas não usem também. Médicos usam, advogados, engenheiros, enfim, todo tipo de profissional usa, porque a criatividade ela é inata por uma razão muito simples. Nós precisamos dela para sobreviver. Ela é absolutamente fundamental e ela está intimamente ligada à nossa capacidade de ser bem-sucedido nas nossas vidas. A escolha do tema criatividade e sucesso não foi à toa, foi justamente para que a gente possa definitivamente estabelecer uma ligação sólida entre esses dois conceitos. Porque nós só conseguimos sucesso de fato na vida se conseguirmos dominar e nos tornarmos realmente criativos. Eu quero terminar essa conversa de hoje dando algumas sugestões de práticas que podem ajudar você a acessar gradativamente o seu lado criativo. Agora, é importante que você pratique diversas vezes para que esses exercícios surtam efeitos. São exercícios extremamente simples que você vai poder fazer a qualquer hora na sua casa. Não tem nada de complicado. Primeira dica é você procurar no seu dia a dia fazer as coisas que você faz habitualmente, mas de maneira diferente. Se você vai ao trabalho sempre pelo mesmo caminho, pegue caminhos diferentes, seja para ir como para voltar. Da mesma forma, coisas mais simples como se você vai levar o lixo do lado de fora de casa, pegue o caminho um pouco mais longo para ir, um pouco mais longo para voltar. Por exemplo, se você usa relógio, troque os relógios de pulso. Passe a utilizar o relógio no pulso diferente do que você está habituado a utilizar. Você vai ver que pode parecer uma bobagem, mas você no início vai tender a olhar sempre para o pulso que está sem o relógio, até se habituar ao novo pulso. Procure escovar os dentes ou pentear os cabelos utilizando a sua mão não dominante. Da mesma forma você vai ver que é bastante desconfortável, bastante estranho, você provavelmente não vai gostar do resultado, mas eu sugiro que em todas as três práticas você insista. Você vai ver que gradativamente você vai começar a dominar e em poucos dias aquilo vai se tornar natural para você. Isso daí tem dois significados. Cada vez que você muda um hábito, por mais simples e corriqueiro que ele seja, o seu cérebro ele tem que começar a raciocinar em um processo que antigamente era mecânico. A partir desse momento, ele tem que criar um novo caminho para tentar automatizar aquele processo, reconhecer aquele processo. Nesse momento em que ele começa a criar esse caminho, criar novas conexões neurais, o seu cérebro literalmente se torna mais inteligente. Ele cresce e se torna mais inteligente. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto definitivo na sua capacidade criativa. É óbvio que esses exercícios simples não vão mudar a sua vida em definitivo, mas eles vão começar a inserir um tipo de prática na sua vida que certamente essas práticas, sim, podem mudar o seu modo e a sua estrutura de pensamento e tornar você uma pessoa definitivamente mais criativa e possivelmente mais bem-sucedida. Muito obrigado pela sua companhia, nos vemos no próximo vídeo e muito sucesso!